Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida, então um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então eu indico esse mapa cabalístico. Os amanins, as horas das rezas. Então, veja, a lunação é uma coisa e os meses do ano são outra coisa. Por exemplo, a gente vai ver que existem 365, não é? Mandamentos positivos. Quantos dias tem um ano solar? 365. Os mandamentos positivos são 248, não é? E 248 é outra coisa, não é alunação. Veja, mas a Lua, que não tem nada a ver com o ano sinótico, vai se perder alguns minutos, alguns segundos aí. Essas eu estou devendo para vocês, eu sei, um curso sobre astronomia judaica, né? Astronomia, vamos colocar, de Torá. Então, a gente vai fazer isso, mas é algo complexo, não é, de se fazer. Veja, então o Sol gera, né, essa questão dos 365 dias. A gente viu lá que na nossa divisão, de um círculo de 360 graus, que é dividido, não é? Ali por 30 vai dar 12 signos. E aí eu perdi em meio ali, eu esqueci, às vezes dá esses brancos, eu esqueci como que eu chegaria a esses 5 graus. Porque agora eu tenho 30, não é? Dividido por 6. Então, agora sim, 6 por quê? 30, que são os meses, não é? Dividido por 6 nomes de cada anjo. E aí, sim, eu vou ter 5 graus em cada divisão que eu vou fazer. Veja, então agora que a gente tem esse ciclo, não é? Essa questão, esses 360 graus, eles vão ser divididos, não é? Exatamente em ciclos. Por exemplo, a metade de 360 é 180, tá vendo? Eu dividi, ó. Aí eu separo, né? Mais uma vez, ó. 180 era 360, eu dividi aqui, ó, isso numa questão dessa formatação do Sol sobre a Lua. Quem é a Lua? Iosef. Agora perceba que coisa incrível. Iosef, ele recebe uma túnica talar do seu pai.
que era quem? Iacove. Os seus irmãos, eles ficam com ciúme de Yosef. E Yosef, então, torna-se, ele começa a falar mal dos seus irmãos para o seu pai. Isso está na Torá. Por isso que ele é o primeiro a morrer dos irmãos, por causa da Lashon Hará. Mas perceba que se não é isso que acontece quando a Lua, que é um dos planetas que mais guardam, porque é a nossa história, a nossa energia nesse mundo, o nosso caminhar nesse mundo, vai e leva para os mundos espirituais, sendo ela a última fronteira entre a Terra e os outros astros, né? É um satélite, mas que tem grande proeminência sobre a participação do nosso mundo. Por isso que, quando a gente pega o Nodo Norte, o Nodo Sul, que é chamado de Lilith, não é? Eles vão ter uma grande influência sobre a humanidade. Pense que não, a Lua influencia plantações, colheitas, maremotos, terremotos e um monte de coisa aqui no nosso planeta, né? Inclusive a sexualidade, nascimento de crianças, e etc., dependendo da lunação. E aí, então, agora eu pego esses 300, são 365, não é? Mas aqui o círculo tem 360. E aí eu divido agora, sim, no meio, eu tenho 180. 180 graus, que é a metade desse círculo. Depois eu divido novamente e eu vou ter aqui exatamente mais uma área, né? Essa área do círculo, ela só pode ser medida através do π. O π é um sistema que foi descoberto, dizem que foi descoberto por um grego, mas não foi porque ele já estava na Torá. O nome que está sobre a Lua, que é o nome Shaddai, Shin, Dalet, Yud, ele tem gematria 314, 3,14, que é exatamente a fórmula para medir, tá vendo? Esses meses. Agora eu divido mais uma vez, eu vou ter o quê? As 4 estações. Eu vou ter a primavera, não é? O verão, não é? Primavera, 2 meses positivos. Aqui, deixa eu mudar só essa configuração aqui para a gente poder enxergar o que está aqui melhor. Então, ó, primavera e verão, outono e inverno. Veja, Adão, que não é, né, um homem ou uma mulher, mas um sistema também espiritual e também de acontecimentos aqui dentro do nosso mundo de estações. Todos esses sistemas, eles vão estar sobre qual aspecto? Eles vão estar sobre o aspecto masalótico das tribos, que na verdade são chamadas de tribo. Veja, a gente está na tribo de Benjamim. Quem é Benjamim? É o último filho, não é, que nasce de Jacove, com Rahel. Depois desse filho, ela morre. Veja, então eu vou estar agora sobre qual aspecto, né? O de Libra, porque Benjamim é Libra, tá vendo? Ele está aqui, o signo de Libra, ele está bem aqui, ó, nessa constelação aqui, ó, Libra. Aqui eu tenho um outro quadro de constelações, né? E aqui eu também vou ter Libra, ó, tá aqui, ó, que está mais bem desenhado, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, o signo de Libra, que é um apontamento do Sol, não é? Veja aqui, é um apontamento do Sol em relação aonde ele está mirando. Ó. Eu tenho aqui essa constelação, né, de Touro. Vão ter muitas outras constelações, mas essas 12 aqui são metaforizadas, não metaforizadas, metaforizadas como tribos e como questões de nascimento de uma pessoa, tá vendo? A pessoa nasceu aqui, dentro desse dia que está sendo gerado aqui, vai vir aqui na Terra, a alma desceu. Então ela vai ter o horário, ela vai ter exatamente os pais, e tudo isso vai influenciar. Veja, essa questão do horário influencia tudo, porque a Terra ela viaja a 300 quilômetros por hora, né? Ela tem ali uma velocidade incrível. Isso significa, imagina, né, essa questão da Terra tá passando por esse período aqui, e que cada dia dentro daqueles 30 dias vão ter uma força. Inclusive, a gente pode ver que Jacove e Esav, eles foram gêmeos.
e que eles nasceram praticamente um agarrado no calcanhar do outro. Mas a intenção deles, o que eles vieram fazer nesse mundo, o que eles tinham que consertar era diferente. E aí a Torá vai falar que um vai para o mês de Tammuz e de ali de Ave, e o outro volta lá para o mês de Nissan, que é a saída do Egito. Veja, um vai para os meses que vão ter a destruição do templo, do Beit HaMikdash, e o outro vai voltar para Nissan para começar uma saída do Egito, todo um trabalho dentro dessa percepção da Torá. Um, né, vai gerar 12 tribos, mas o Esav também gera filhos, 12 tribos também. Está lá na Torá. Veja, a questão aqui agora é entender, não é, dentro desse aspecto que a gente está vendo, essa temporalidade, que muitas vezes é mal entendida, não é? Ela é mal entendida por quê? Porque ela não está sendo estudada profundamente. Perceba que agora eu divido aqui, não é? A gente tem aqui aquela divisão nessa temporalidade, eu divido aqui 90, não é? É dividido por 3, e aí vai dar aqui 30, né? O resultado de 30 dividido por 6, que são os 30 dias, vai dar os 5 graus que eu vou ter aqui nos 72 nomes dos anjos, né? Se eu divido aqui mais uma vez, por incrível que pareça, eu vou dividindo aqui, ó, tenho 90 graus, não é? E eu divido aqui, ó, vai dar, deixa eu ver aqui, vai dar 22,5. Eu peguei esses 90 graus, se eu divido 90 por 2, eu tenho 45, que é o nome, tá vendo? Adão. Ó, é impossível, gente, a gente não entender isso de uma forma matemática. Veja, o nome Adão é quando eu divido 90, o grau de 90 por 2. Agora, quando eu divido esses 90 aqui por 4, né, metade de 45, porque 45 vezes 2, 90, é 22,5. 22 letras hebraicas mais 5 livros da Torá. Tá vendo? Então, tudo é muito bem explicadinho dentro da Torá, não é? Então, dentro desses aspectos, a gente vai precisar exatamente entender aqui que para isso eu preciso de 12 tribos. Veja, então como Yosef recebeu, não é o que ele recebe? A roupa, a túnica está lá, não é aquilo que as pessoas imaginam. Veja, ela é listrada, tá vendo? Por isso que a lua, ela recebe do sol, que é Tiferet, que é Jacó, essa iluminação. Essa iluminação que a lua tem, que é um dos irmãos, ela vai então causar nos irmãos que são temporalidades, veja, é algo que não é concreto. A temporalidade, você não agarra o tempo, você o vê passando, e nem o vê passando, não é? Você tem a sensação do tempo, mas ele não é concreto. A lua é concreta, é algo palpável, é algo que você pode enxergar, pode, não é ver, pode entender. A questão dos tempos já é diferente, ela tem dentro dela as temperaturas, as formatações, etc., mas ela não é algo concreto como o Sol. E por isso é que os irmãos ficaram com ciúme de Yosef. E o Yosef diz na Torá que ele ia ver os seus irmãos no pasto e que lá ele trazia mais informações dos seus irmãos para o seu pai. É isso que acontece. Por quê? Quando nós viemos para esse mundo, nós falamos, Hashem, nós estamos indo para consertar a nossa alma. A gente está indo para estudar a sua Torá. A gente tem que entender todo esse processo aqui. O que, que nós fazemos? Poxa, não estou ganhando bem, né? Não estou feliz. Isso pode acontecer, isso é também parte da formatação. Ah, não. Então eu vou ficar triste porque eu não estou ganhando bem, não é o suficiente. Mas aquilo ali a gente vê só como um trabalho, algo que está acontecendo, mas aquilo ali é um presente de Deus, é uma vida. A gente não prioriza a vida, a gente prioriza os acontecimentos. E aí não usa essa ferramenta, que às vezes pode ser esse tempo, e a gente então vai querer ter mais dinheiro, mais grana, para quê? Para ficar mais proeminente nesse mundo.
não é? Mas, na verdade, a gente deveria querer mais grana, mais dinheiro para estudar e ter mais tempo para a Torá, o que é muito difícil de acontecer, porque as pessoas elas não estão procurando essa questão de estudar a Torá. Elas, através da religião, elas estão procurando mudar as suas características em relação a outros humanos. Elas não estão fazendo algo dentro de si, elas estão fazendo algo em relação a uma religião. Elas acham que mudar a roupa, lógico que é adequado que todas as mulheres e todos os homens se vistam com tsniut, não é? Vocês nunca vão ver o Moré André numa praia cheia de mulheres de biquíni e homens de sungas. Isso é um absurdo. Para uma pessoa que é de Torá, isso é um absurdo, não é? Então, vocês têm que entender que também existem certas regras, porque um abismo atrai outro abismo. Uma, 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 uma visão de algo que não é ideal para você vai te levar a cair espiritualmente. E dali para frente, sabe-se lá o que acontece com cada vida. Mas, ao mesmo tempo que é assim, eu devo prestar atenção que existem tempos apontados. E uma coisa que nós não paramos para pensar muito é que a gente tem um tempo para estar nesse mundo. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo minuto. A gente não sabe se nós estaremos vivos e até quando estaremos vivos nesse mundo. Quantas vezes a gente viu pessoas que a gente fala, caramba, mas fulano de tal morreu? Você tem uma lembrança da pessoa com saúde, morreu? Como que morreu? Impossível. Não, era possível, morreu, era um jovem, era uma pessoa cheia de saúde, ficou doente, não é? A vizinha, eu tinha uma vizinha aqui, ela era mais nova do que eu, morou aqui do lado tá bom, a gente tem 20, 30 minutos, 20 minutos. E aí, ela morreu, não está mais aqui, mais nova do que eu. Eu lembro dela com muita saúde, quando falou, que morreu? Caramba, morreu. Tinha tempo, estudou a Torá? Não, infelizmente não estudou a Torá. O que vai acontecer, mestre? Não cabe a mim falar, mas o que a Torá diz que já era. Já era. Já era. Vai reencarnar de novo? Não sei. Não priorizou a Torá. Às vezes foi lá, priorizou uma religião, fez tudo pelaquela religião, foi para receber, receber, receber. Ou até foi para doar para o paganismo. Mas pela Torá ela não fez nada. E aí? Aí não sou eu que decido, nem tenho que ficar razoando sobre isso. Mas eu tenho que falar e ver o que o sábio fala. Eterno, me ensine a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. Rorimá. Conte os seus dias. Não conte se amanhã você vai comer um bolo de chocolate, se amanhã você vai ter dinheiro para pagar a sua conta, porque vai acontecer aquilo que já provavelmente está padronizado. E você não é culpado, às vezes, por algumas coisas. Isso não quer dizer que você não vai procurar, não é ser o mais exato possível, ser um Baal Shem Tov, um senhor do bom nome. Mas não se preocupe com amanhã, porque amanhã vai acontecer o que tem que acontecer, né? Algumas pessoas que estavam aqui não vão estar aqui mais amanhã, não é? Não vão estar, já não temos mais o Silvio Santos, que foi tão famoso, outros famosos que tiveram aí, que fizeram sucesso na mídia, não estão mais aqui. E no final, lá do outro lado, vão chegar lá, porque eu era, não é o Silvio Santos, porque eu era um grande cantor. Não vai ter diferença nenhuma. A única coisa que vai ser perguntada é se ela estudou a Torá. Se ela consertou a alma, ela vai falar, nem sei o que é isso. Eu estava totalmente ou interessado num sistema de negócios ou num sistema religioso. E nesse sistema religioso, eu ia lá para conseguir aqueles meus objetivos. Veja,
pessoa, quando vai para o candomblé, ela faz as suas feitiçarias para conseguir dinheiro, ou para prejudicar outra pessoa, ou conseguir o amor da sua vida, e vice-versa. A pessoa vai para a igreja, ela é implementada a desejar mais e mais e mais e achar que existe o mal que está vencendo ela, quando, na verdade, na Torá diz que o mal, o Satã, ele é servo do Eterno para botar você de volta para a Torá. Ele bota você de volta para a Torá. Mas, Moré, por que que a gente vê alguns terrilins, eles falando que tem pessoas que eles olhavam, né, Terrilim 49, olhavam os arrogantes e eles não sentiam nada. Para que Satã e Deus vai perder tempo com essas pessoas? Para quê? Não sabe-se de nada, não está construindo nada, a morte já é certa. Você vai matar um defunto? Não vai, né? Você está vendo ali um inimigo terminal, sabe que ele vai morrer, né? Que você não precisa se preocupar com ele, que ele não vai ter nenhum tipo de coisa, né? O Eterno até fala assim para os anjos: olha, o fulano de tal, ele não tem mais vida no Olam Rabá. Não é justo que ele não tenha uma boa vida desse mundo, não é? Não é? Então, em alguns casos, então dá tudo para ele. Pode dar tudo, tudo, tudo. Por isso que a gente vê pessoas absurdamente ricas e que pegam dinheiro e fazem todos os absurdos possíveis, não é? Tem justos, tzadiquins, como Jeremias, Eremiarro, que era muito pobre. E aí? Então, veja, assim como pode ter tzadikim que tiveram méritos e foram muito ricos, vai depender de muita coisa. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo vai ficar gerando, não é, esses meses do ano, onde tem as tribos, que na verdade não são tribos, que na verdade são entradas de alma nesse mundo. E cada entrada de alma vai ser dividida aqui, como a gente viu, não é, por um mês aqui, uma questão de um mês do ano. Qual data que a gente está agora? A gente está no mês de Elu, não é? Aqui, ó, Elu, ó. Estamos em Elu e vamos chegar aqui, ó, aqui em Elu, e vamos chegar agora em Tisherei. O que que vai acontecer em Tisherei? Em Tisherei, nós vamos ter aqui um grupo, não é, de nomes divinos que vão estar sobre esse aspecto de Tisherei. Então, veja, aqui eu tenho, ó, exatamente, deixa eu achar aqui, ó, Tisherei, não é Tisherei aqui no meio. Aqui já vai estar, existe essa coisa do Sef Etzirá, ter dois Sef Etzirá, em um local vai ter um nome, outro vai ter outro nome, porque a organização das tribos, elas mudam, né? Uma coisa é o que está lá, formatado no nascimento das tribos. E outra coisa é a organização delas, lá na frente, no livro de Números. Isso tem que ser muito bem estudado e muito bem entendido. Veja, isso trouxe algumas formatações que alguns rabinos acertavam de algumas formas e outros de outra. Então, isso também tem que ser estudado. Então, preste atenção. Então, a gente entendeu, não é, que essa questão ela é formatada pela mudança de tempos, de nomes, de temporalidades, e que é quando, na verdade, a divindade ela desce sobre esse mundo, e, nesse caso, ela só pode ser captada por aqueles que estudam a Torá. Aqueles que não estudam o Zohar HaKadosh vão fazer uma mesa muito boa, vão fazer 1 milhão de rezas, não é? E não vão pegar a essência divina. Por isso é que você tem que ter muito cuidado. Você vai ter que apresentar uma mesa de estudo de Torá esse ano e prometer para a Hashem que no ano que vem seu estudo vai ser muito melhor. No ano que vem, você vai ter que ter um novo bebê, né? O bebê é a construção de um ano solar ou lunar, onde você vai estar acordando de madrugada. Por que se acorda de madrugada? Tem alguns aspectos aí que eu vou tentar explicar para vocês novamente. Você acorda de madrugada porque as escolas celestes estão estudando. Nesse momento,
Baal Shem Tov, Uari, Davi Meller, Samuel, Eliyahu Hanavi e etc, etc, estão lá nas escolas celestes estudando a Torá. Todos eles. Isso significa que nós estamos ali, não dentro do horário de se estudar a Torá. Não tem outro horário. E aí, o que acontece com isso? É o momento que o Eterno sai no campo para ver e se divertir com os estudantes de Torá. E aí existe outra coisa. O dia tem que amanhecer e tem que ficar gravado nos astros, fulano de tal estava nessa noite estudando a Torá. Isso é gravado. Então, quando o Jó estava lá no seu sofrimento, estava lá sendo gravado que ele estava estudando a Torá. Na verdade, a história de Jó é toda uma história sefirótica. Quando também nós pegamos a Torá mais profundamente, durante o dia, quando amanhece, vão ver os momentos de rigores, 9 horas da manhã e 15 horas da tarde, onde se deve meditar no Ketorete. Por quê? Vão sair 10 espias, não tem para achar dos 10 espias, na verdade são 10 forças malignas que saem para acusar a pessoa, toda a humanidade. Mas a acusação não é aquela que a gente acabou de explicar, porque às vezes a pessoa pode estar muito bem aqui e lá do outro lado não ter o Olam Rabá. Imagina você não ter o Olam Rabá. Você é um morto lá do outro lado. Não tem vida, isso não é brincadeira. Apagou, já era. Pode fechar os olhos e se despedir de tudo que já era. Moré, mas as pessoas vão pro Guerrinom, aqueles que merecem vão pro Guerrinom, os que não merecem não vão, não. Por que o Guerrinom? Tem essa ideia de que Guerrinom é para sofrimento, é para limpeza. Então a pessoa vai para lá. Tem o de fogo e tem o de gelo. O de fogo para aqueles que são idólatras e fazem coisas de idolatria. Veja quando o Eterno fala: tudo aquilo que vocês pegarem num despojo de guerra, passar no fogo e ficar intacto, foi purificado. Isso significa que a alma vai para o Guerrinom, ela vai ser queimada e ela vai ser purificada, mas volta, reencarna. No de gelo é para a pessoa que brinca com o sentimento das pessoas, esses galanteadores, essas galanteadoras, principalmente esse que brinca com os irmãos, falando que ama sem amar, né? Fala que ama o Moré, ou o Moré que fala que ama um aluno sem amar de verdade. Porque amar é além da palavra, tá bom? Amar, como a Torá manda, vai muito além disso aí que nós estamos vivendo. Por isso que tem que ter um grupo de cabalistas que se amem profundamente. Os nossos sábios, não é? Eles se amavam profundamente. Não é um amor de tapinha nas costas, etc. Mas também eles se amavam por quê? Porque eles queriam ter uma amizade, porque não, eles se amavam porque estudavam a Torá. Rabi Yossi chega para o Rabi, Deus nos livre, né? Shimon Bar Yochai, ó, Rabi Shimon Bar Yochai, não vou estudar a Torá. Ele, pô, meu querido, eu te amo muito, mas tchau. Vai viver a sua vida. Gosto muito de você. Onde a gente se encontrar, a gente pode se dar um abraço, conversar mais comigo, você não anda mais. Essa é a verdade. O que adianta você fazer amizade com uma pessoa que não vai estar lá do outro lado, que não tem o eterno? E na Torá está escrito: não se sente no meio dos escarnecedores. Quem é escarnecedor? Aquele que não estuda a Torá, lógico. Existe alguma coisa ali naquela alma que fez ele sair do estudo da Torá, o que pode acontecer com todo mundo. Inclusive, na história judaica, existem pessoas que saíram da Torá com 80 anos de idade, depois reencarnou e voltou para consertar, mas saiu, né, teve os méritos de ter ficado ali, se afastou com 80 anos, 80 e poucos anos de idade. Ninguém entendeu nada, mas era, tá vendo? A força dos astros sobre aquela vida. E a gente não pode definir essas coisas. Então, veja, isso significa... Aí a gente tem uma pergunta: Moré, o senhor fala para a gente estudar de noite a Torá, mas não é possível. Porque de dia eu posso estudar um período, né? Eu tenho que trabalhar, isso é uma lógica, não é? Mas e à noite? Eu durmo, a sua alma ascende. E diz o Zohar
que aqueles que estudam a Torá vão para os lares celestes estudar a Torá. Você nem sabe, mas a sua alma está lá recebendo Torá, 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 para no outro dia você ter mais força para receber Torá. E aqueles que vão para o outro lado voltam cheio de ego, pegam revelações que às vezes essas almas pegam no meio do caminho com este sadiquinho, o que vai acontecer, é isso, é aquilo, né? E aí a pessoa, ela pensa que está tendo contato diretamente com o lado direito, mas está tendo com o lado esquerdo. E aí volta para cá, faz cura, e aí faz revelações, confunde a cabeça de todo mundo, dá maior nó na cabeça das pessoas porque não ensina a Torá, ensina a religião. Ah, Moré, que tal a gente, nesse Rosh Hashanah, né, comer muito mel? Eu vou tomar 1 litro de mel. Aí já morro logo, já sou diabético, né? Eu já viro até uma abelha, quem sabe, não é? Não, Moré, eu vou comer 30 quilos de maçã. Gente, isso é metafórico, né? Dévora, não é abelha, maçã, são almas. Posso comer, não tem nada a ver, eu não arrumar uma mesinha bonitinha ali, não é? Mas não é isso. Eu acho que eu estou sendo bem claro para vocês, tentando explicar o que que é Torá. Torá é mudança interna, é querer, é desejo, é Hatson. E só quem pode criar Hatson é o Eterno. Então, veja, quando eu acordo de manhã, de madrugada, para estudar a Torá, e que eu estou sabendo, vamos lá, que eu estou chegando na prova do Enem na hora certa, eu não vou atrasar alguns minutos e ficar do lado de fora, senão eu vou ter que esperar mais um ano. Isso significa que se você perder uma madrugada, você perdeu um shiur, você nunca mais vai recuperar aquele dia. Parece que o sistema anual está falando, não, mas você precisa. Pô, deixa de ser bobo, cara. Pô, caramba, pensa só. E aí você perde um shiur. Você vai fazer o pecado de não pagar o jornaleiro o dia do seu estudo. Chegou lá do outro lado. Deixa eu ver aqui quem eu vou escolher para não ofender ninguém. Vou escolher o Moré André mesmo. Moré André, dia X do ano solar lá de vocês. Hoje é 24 de outubro, né? É isso ou é setembro? Setembro, né? Ih, gente, é isso, né? Setembro. 10. 29 de setembro. Então, 29 de setembro. Vamos lá. Tá vendo como é que eu sou ruim de calendário? Eu sou péssimo. Então, 29 de setembro. Hoje é que dia do mês hebraico? Quem sabe, não é? A gente está no finalzinho do mês, não é? Vamos ver aqui, ó. Nem o Moré sabe, que ele é ruim de gravar as coisas. Vamos lá. Ó, vamos ver que dia é hoje. 26 de Elu. 26 de Elu aí. Tetagrama, tá vendo? Ó, 26 de Elu, tá vendo? Aí vai estar anotado lá. Moré André, você teve X dias de vida. Vamos lá. Você vai viver 70 anos. Vamos aqui. 70 anos, não é? Vezes 365. Não estou botando um mês lunar, estou botando aqui, ó. Você tem 25.550 dias. Olha, Eterno, eu comecei a estudar e perceber a Torá com 22 anos de idade. Tá. Você hoje está com quanto? Estou com 25. Brincadeira, gente. Estou com 50. 50. Se eu comecei a perceber a Torá com 20, 21 anos de idade, 22, eu não lembro, foi ali perto do nascimento do meu filho. Meu filho hoje está com 27 anos. Vamos diminuir aqui 27 anos, né? Ele não tinha nascido ainda, mas vamos botar. Vou botar 28 anos aqui, né? Nessa caminhada, ó. Então, até os 22 anos, eu não sabia nada de Torá. Sabia, é uma confusão danada desse Novo Testamento, essas coisas aí. Enfim, quer dizer, que bonito, né? Eu tinha a mesma quantidade de letras hebraicas, veja. Então, tem 28 anos que eu estou, no geral de tudo, nessa caminhada. Esses 22 anos aqui foram perdidos. Moré! E agora? Eu espero, se eu reencarnar,
né? Se eu for para o Guerrinon, né, tem 22 anos aí de problemas para acertar. É porque a gente, nesses 22 anos aí, a gente acha que é religioso, mas vocês sabem como é que é, né? O cristão, né? Parábola da mulher adúltera, Jesus ensinando lá os caras a dar volta no seu patrão lá, né? Tem lá essa aula lá no nosso, né? A gente dá um jeitinho para tudo, porque tudo é misericórdia, né? Aí o Moreno André tem 22 anos aí de não chamar, 22 anos de atraso no INSS. Como que eu vou consertar isso? O Eterno vai ter que me mandar para uma família de cabalistas, espero eu, para que quando eu nascer nesse mundo, eu comece a amar o meu Deus, eu comece devagar e dar atenção a isso. E agora, Moré, que você começou a estudar, quantos dias de Torá você perdeu? É lógico que teve dias que não deu para estudar, porque teve algum problema, teve trabalho, teve, sabe, a gente sabe como é que é, né? Às vezes tem problemas com filho, etc., doença. Mas eu, até onde eu me lembro, toda vez que eu saía da minha casa, eu saía com um livro de Torá debaixo de um braço. Ah, se eu estava no trem, né, eu estava ali com o livrinho, lendo alguma coisa, eu ia para o médico, eu estava com Zorra, ou eu estava... Aí depois veio os aplicativos que a gente pode botar no celular, não é? E antes desse tempo, era jogo de videogame. Quem já ouviu jogo de CS, computador, Orkut, era filme, era tudo que vocês possam imaginar, mas nada de Torá. Porque a ideia era viver o máximo, né? Extrair o máximo, praia, cerveja, churrasco, amigos, amigos entre aspas, dinheiro, tudo isso. Aí, na misericórdia de Deus, e pelas chicotadinhas, né? A gente conhece aquelas chicotadinhas, não conhece? Aí a gente vai, não é nem porque quer não, né? Vai porque chega uma hora que você fala assim, não dá mais não. Eu achava que eu era forte, mas agora eu não estou aguentando mais não. Mas eu não estou falando isso assim, não estou aguentando de ego, não. Não aguenta mais mesmo, a pancada que vai vir, se você for servo de Axé, e o Zorra fala, ó, Axé não deixa um tzadik 40 dias sem receber uma punição. Por quê? Porque ele quer extrair do tzadik a reza, o estudo de Torá. Então ele vai lá dar uma apertada, meu amigo, né? Eu já disse para vocês, não tem nada melhor do que beber água com sede, comer com fome, né? E correr com medo. Tema o Eterno, por isso que isso é o primeiro mandamento. Aí, depois desses 28 anos, eu perdi. E aí eu vou chegar lá, do outro lado, vou argumentar, Eterno, eu perdi. Ah, porque eu tinha ido no médico. Ah, eu tinha que terminar um trabalho, eu tinha feito um contrato. Sabe o que o Eterno vai falar? Ele vai falar, meu amigo, meu querido, você priorizou, não é? Outras coisas, não é? Você priorizou outras coisas a não ser minha Torá. Você não priorizou o mundo espiritual. Esse dia aqui, infelizmente, você perdeu. Você está com débito, aí eu fico 22 anos, né? Um débito de 22 anos. Isso é a história do Moré André, né? 22 vezes 365. Então, eu tenho aí 8.030 dias para consertar. Isso significa que quanto mais eu estudar a Torá, quanto mais eu ensinar a Torá, vai ser que nem lá naquele estilo da cadeia, né? Quando você trabalha um dia e ganha, sei lá, meio-dia, algumas horas para sair, né, da cadeia. Então, 8.030 dias sem estudar a Torá. E você? Quanto tempo você ficou na religião? Aí você vai chegar lá do outro lado, poxa, Eterno, mas eu não sabia. Não, enquanto o seu ego estava preso naquilo, você não ia sair. Na religião, na idolatria. E lá dentro a gente sabe que tem tudo de ruim, né? Lachon Hará, desejos impuros, querer ser rico, querer... Tudo é bênção, tudo é que o Deus vai me dar isso ou aquilo. E agora, como é que você vai consertar? Por isso que eu convido vocês a estudar Kabbalah, não é?
Então vamos entendendo um pouquinho mais. Nesse ano de 5.784, passando para o ano de 5.785, a gente tem uma chance de fazer algo incrivelmente diferente. Mulher, eu quero fazer a minha mesa de Rosh Hashanah, tem que ter o mel, tem que ter todos aqueles produtos mágicos, porque eu vou comer mel, que se eu não comer mel, nada disso. Aprenda a comer a Torá. Faça um Shulchan Aruch. Shulchan Aruch é mesa posta, escrita por Yosef Karo, onde ele pegou seleções do Talmud e reorganizou. A verdade é, quando você ia para o Talmud estudar sobre Nidá, não é, que é a regra da mulher, que não tem nada a ver com a regra da mulher, diga-se de passagem, isso aí é outra coisa. Então, você tinha que percorrer todo o Talmud, tinha que ter uma mente de elefante para você poder entender, não é isso?